O momento em que estamos vivendo é um momento muito difícil. A morte se avizinha muito mais do que em outras ocasiões. Por isso eu gostaria de fazer uma devocional um pouco mais extensa e numa série diferente. E eu convido você para participar conosco. Esta série tem como objetivo falar sobre a morte. Parece meio mórbido, né? Mas deixe eu colocar isso de uma outra forma. Pense, por exemplo, em uma mulher que está grávida e ela está feliz em estar grávida. Ela ama o bebê que está no seu ventre. E ela sabe que, tudo correndo bem, ela terá o bebê daqui a alguns instantes nos seus braços. Isso também é uma coisa boa. Ela se alegra muito de saber que o bebê em breve estará consigo. Só que entre estar grávida e ter o bebê nos seus braços, haverá um trauma. E isso pode trazer inquietações a esta mulher. Nós vivemos algo parecido no momento. Nós estamos agora com Cristo. Ele está junto de nós e, de fato, nos ensina a viver de uma forma maravilhosa. Temos a presença do Espírito Santo a nos consolar. Mas um dia, em algum instante, estaremos diante dele, muito mais próximos do que nesta vida, e de uma forma perfeita e completa. Mas entre estar aqui e lá, há um trauma. E nós não gostamos de falar sobre isso. Na verdade, alguns até chegam a pensar que se falarmos muito sobre a morte, de alguma forma ela vai se aproximar, ela vai chegar mais cedo. Mas nós acreditamos em um Deus que é completamente perfeito e Ele sabe o que está fazendo. Ele dirige todas as coisas e nada acontece fora do prazo. E por isso eu gostaria de convidar você para participar destas devocionais. Nós estaremos disponibilizando diariamente, de segunda a sexta, para que você possa participar. Ciente que todo o temor inevitável que essa morte tem causado, apenas Jesus Cristo pode aliviar. Apenas Jesus Cristo pode enfrentar junto com você. A devocional de hoje, inclusive, ela está baseada no texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, que diz: o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Olha, a morte não é natural, nunca será. A morte é uma tragédia, mas Cristo oferece a sua presença junto de nós, nesses momentos tão difíceis. E podemos confiar em sua presença, neste momento de trauma, de transição. Ele está ao nosso lado. E por isso devemos viver cientes de que ela virá. Não quero ser mórbido, mas é preciso que você tenha consciência de que ela virá. Sabe, hoje, na sociedade em que vivemos, até o início do século XX, a morte sempre fez parte das nossas casas, sempre esteve dentro dos nossos lares. Principalmente na segunda metade do século XX, isso diminuiu significativamente. Porque antes, muitas crianças morriam antes de chegar aos 10 anos. E toda a família presenciava isso. Os idosos, os adultos que morriam em casa, enfermos. E toda a família presenciava. Hoje, tudo isso com o advento da boa medicina, com a família encolhendo e levando as pessoas para o hospital, podemos passar até anos sem ter contato com a morte, sem sequer refletirmos que de fato somos perecíveis e que a morte, o dia todo o tempo, está nos rondando. O vírus, a pandemia, a situação calamitosa em que estamos vivendo, trouxe esse assunto de novo, trouxe à nossa memória o quão limitados nós somos. Por isso, eu queria te dizer que a morte, de fato, é um sinal externo da separação de Deus. É um castigo, é uma condenação do Criador sobre o pecado. E as pessoas que não conhecem a Cristo, sim, estes devem temer a morte. Estes devem saber que a morte é terrível para eles. Mas se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu numa cruz para perdoar os seus pecados, para morrer a sua morte, para morrer em seu lugar por causa dos seus pecados, para que você seja perdoado, então não há mais julgamentos para você. O aguilhão da morte é removido.
o dia da morte se torna um encontro marcado com o seu Salvador. É Ele quem vai te levar para junto da presença de Deus, para viver eternamente junto com Ele. É claro, o corpo estará separado da alma, o que não é bom, mas isso será temporário e ainda é infinitamente melhor do que qualquer experiência que passamos nesta vida. O cristão deve esperar por esse dia, ansioso, como uma criança que sabe que vai passar férias e acaba arrumando as malas antes, esperando, ansioso, esperando que esse dia aconteça o quanto antes possível. Por isso, você deve viver cada dia como se fosse o último, porque isto é viver de verdade, isso é viver intensamente, isso é viver vida com abundância. Morrer é uma das boas obras pelas quais Jesus Cristo te chama a praticar. E Ele te capacitará para enfrentar este momento. Morrer em Cristo, através de Cristo e com Cristo, é um desabrochar espiritual. Quando você se converteu, nasceu pela segunda vez. Quando você morrer, nascerá uma terceira vez. E agora, para todo sempre, junto de Deus. Saiba que se você não vive sem dar sentido à morte, então não há sentido para viver. Deste modo, Jesus Cristo traz esperanças para este momento tão difícil. Ele traz sentido para você viver a cada dia de forma perfeita. Por isso, ore, fale com o seu Criador, peça a Ele para te dar calma, para enfrentar esses momentos e lançar bem longe essa ansiedade, porque Ele tem cuidado de cada instante de sua vida, inclusive do dia da sua morte.